Qual é o seu porto seguro? Qual é a sua referência? Seu mourão, aquilo que ampara você, que serve de referência para você. Tenho certeza que muitas pessoas vieram na sua cabeça. Amigos, parentes, companheiros, companheiras. Mas existem coisas também que são anteparos para a gente. Uma delas é o conhecimento. É buscar informação, é buscar a sua formação cultural. É a arte, é a educação, são ferramentas poderosas que lhe dão sustentação, que lhe dão base. Vamos nessa, TV Enem está aqui para isso, para ajudar você nesse processo. Olá pessoal, amigos e amigas. Vamos falar hoje sobre a história do teatro no Brasil. Bom, a história do teatro no Brasil, ela começa já com a chegada de Cabral. Sim, com a chegada de Cabral. Cabral trouxe jesuítas, e a chegada dos jesuítas do Brasil trouxe uma necessidade de catequizar os índios. Eles queriam converter os índios ao catolicismo. Então o teatro do José de Anchieta foi fundamental para essa conversão. Era um teatro de catequese. Foi a forma mais eficiente, já que os índios não falavam português e os portugueses não falavam tupi, né? E o José de Anchieta se inspirou no Gil Vicente, cara que viveu um século anterior ao dele, e influenciou na maneira dele montar as peças, né, religiosas e moralizantes. Principalmente as moralizantes têm uma nítida influência do Gil Vicente aí, né? E o José de Anchieta fazia peças para encenar cenas da Bíblia. Ele fazia peças para mostrar para os índios como se comportar numa cidade grande, como se comportar numa cidade, num ambiente urbano. Então eram peças moralizantes e religiosas. Essas peças religiosas trouxeram uma tradição aqui no Brasil de encenação em rua, na Paixão de Cristo, né? A gente encena a Paixão de Cristo na Semana Santa. Mas realmente o teatro aqui no Brasil tomou um novo impulso com a chegada da família real. Em 1808, quando a família real chegou aqui, quis modernizar os teatros, que eram muito precários. Então o rei mandou que se reformassem os teatros para trazer peças europeias para cá, e as peças eram encenadas no Rio de Janeiro. Em 1838, o Gonçalves de Magalhães lança a peça Antônio José ou o Poeta. E aí sim é a primeira peça realmente de um brasileiro. Primeira peça encenada aqui, sendo com interesse na nossa cultura realmente, né? E aí coincide com o início do romantismo, né? Gonçalves de Magalhães, inclusive, é o responsável pelo início do romantismo brasileiro. E a comédia de costumes se espraia pelo Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, a comédia de costumes é muito encenada e vários românticos fizeram teatro. Gonçalves Dias fez teatro, Gonçalves de Magalhães, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Araújo Porto Alegre, todos esses românticos fizeram teatro. Em 1855, surge um teatro mais realista aqui no Brasil, né? Deixa aquele drama romântico para trás e começam a encenar conflitos sociais, às vezes até conflitos morais. Conflitos sociais, conflitos morais, no esquema de comédia de costumes. Depois surge o Joaquim Manuel de Macedo, também fazendo um teatro um pouco mais realista, com foco mais nas questões sociais. Na Semana de Arte Moderna não houve apresentação de teatro. Aliás, é uma coisa que chama atenção na Semana de Arte Moderna, né? Todo tipo de representação artística foi encenada, foi apresentada. Mas o teatro não. O teatro ficou de fora da Semana de Arte Moderna. Mas em 1933, Oswald de Andrade, que participou da Semana de Arte Moderna, mas a Semana de Arte Moderna foi em 1922. Em 1933, o Oswald de Andrade escreve O Rei da Vela. O Rei da Vela não foi encenado na época.
Não foi encenado na época, não tinha atores competentes para isso. Era uma coisa tão de vanguarda que as pessoas não sabiam como montar isso. Somente em 1967 essa peça foi encenada. Para você ver como a coisa era vanguardista para a época, né? Em 1943, aí sim, há uma grande renovação no teatro brasileiro. E a peça responsável por essa estreia, dessa renovação, foi Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, né? Então o Nelson Rodrigues trouxe uma grande novidade para o teatro brasileiro. As técnicas de corte de cena, as técnicas de ritmo semelhantes ao cinema, uma simultaneidade entre tempo e ação, que não existia antes. Aquele ator que era o protagonista sempre, ele começa a dividir espaço com a equipe, porque aparece um diretor, e o diretor coordena o trabalho da equipe de atores. Então a coisa fica mais como um trabalho de equipe, não é? Além do Nelson Rodrigues, a gente vê também o Ariano Suassuna, nessa época, com o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida fez muito sucesso na época, né? E depois continuou a fazer sucesso. Foi interpretado várias vezes. Em 1958, surge o Teatro de Arena. Eles não usam black tie, do Gianfrancesco Guarnieri, no Teatro de Arena. Uma coisa mais próxima, mais dinâmica, mais próxima das pessoas, mais próxima da plateia. Agora, eu gostaria de voltar a falar sobre o Nelson Rodrigues, dada a importância dele, né? Falou sobre temas muito chocantes para a sociedade, né? Adultério, incesto, é uma coisa pesada, um clima pesado, questões existenciais. Imagine, tratar de questões existenciais no teatro, né? E retratou bem aquele ambiente da sociedade brasileira, da classe média brasileira, né? De seus problemas, seus dramas existenciais, familiares até. Não é? E aí, bem mais recentemente, a gente já nota a presença do Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda, além de um grande músico da MPB, né? Fez música de protesto, né? E a presença do Chico Buarque de Holanda. Mas também tem um probleminha na década de 60, final da década de 60 e início da década de 70, por causa do AI-5, a censura. A ditadura militar trouxe a censura, né, quando se instaurou o AI-5. E aí prejudicou muito o teatro, né? O teatro teve que usar uma linguagem metafórica e mesmo assim não conseguia que as peças passassem pela censura. Então houve um período aí de calmaria, de muito cuidado com a elaboração dessas peças por causa da ditadura militar. Bom, aí depois vem o Chico Buarque com peças bem interessantes, por exemplo, A Gota d'Água. A Gota d'Água é uma releitura de Medéia. Medéia. É isso mesmo, aquela Medéia que foi escrita 500 anos antes de Cristo, aquele dramalhão, né? E Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda, é uma releitura disso. Chico Buarque de Holanda também escreveu Ópera do Malandro. Olha aí, ó, a presença da ópera no teatro brasileiro. Ópera do Malandro, como o nome já diz, né? Fala sobre a malandragem carioca na época da guerra. O protagonista, o personagem central, ele quer ser americanizado, ele faz contrabandos, ele faz coisas ilegais, ele tem uma rixa com o chefe da polícia, né? O dono do bordel tem uma filha também muito ambiciosa, cria-se uma trama, né? Ali naquele ambiente carioca dessa época da Guerra Mundial. E é bem interessante. A Ópera do Malandro é uma peça do Chico Buarque de Holanda que ganhou prêmios. Bastante interessante. Então, meus amigos, o teatro tem evoluído. Tem evoluído bastante. O teatro contemporâneo brasileiro segue as características do teatro contemporâneo internacional, né? Cada vez mais dinâmico. Cria-se também um teatro interativo. A gente sabe que as últimas representações teatrais convidam o público a participar. Às vezes até a participar efetivamente, né? O ator desce do palco, vem para o meio do público, faz com que o público participe, né? Característica do teatro contemporâneo. E é isso. Então podem dar uma olhada, né, nessas figuras principais que eu citei, fazer uma revisada aí,
em alguma fonte, até na internet mesmo, que vocês possam pesquisar. História do teatro no Brasil. Pela primeira vez na história, desde 1500, só em 1964 surge um documento oficial do governo brasileiro destacando a necessidade de realização de uma grande reforma agrária no país. Estranhamente, esse documento é construído por uma ditadura militar. Em 1964 é lançado o Estatuto da Terra. Esse Estatuto da Terra contava com 2 capítulos importantes, um destinado à reforma agrária e o outro destinado ao agronegócio. Os militares tinham 2 grandes objetivos com essa estruturação do Estatuto da Terra. Primeiro, desenvolver uma ampla política de incentivo ao agronegócio brasileiro, porque o país precisava exportar para adquirir divisas. E segundo, o próprio governo militar temia uma revolução camponesa. Havia no campo uma tensão muito grande, justamente em relação à necessidade de uma grande reforma agrária, onde determinados grupos já fomentavam e incentivavam uma possível ação armada pelos camponeses para a ocupação de terras. Então o governo militar tinha que dar uma espécie de cala-boca nesses grupos e esse documento era uma justificativa importante, legal inclusive, para dizer para esses grupos: tenham calma, porque nós vamos realizar essa reforma agrária. A reforma agrária é baseada na desapropriação. Desapropriação não é simplesmente tomar a propriedade de alguém, até porque a propriedade privada é garantida a sua posse na Constituição brasileira, só que a partir do momento que o Estatuto da Terra é implantado, há uma discussão em torno do papel que o espaço rural tem, de que a sua importância social supera a econômica. Isso está na nossa Constituição. Então, se esse espaço não está sendo utilizado, o governo indeniza o dono dessa terra que não está sendo utilizada e repassa para aquelas pessoas que precisam, fazendo assentamento de famílias pobres que precisam da terra para produzir. No entanto, por 15 anos, o capítulo destinado à reforma agrária foi esquecido pelos militares e a implementação dessas reformas, principalmente de base, de distribuição, não foram realizadas. Por 15 anos, muito timidamente, essas reformas começaram a ser estruturadas no finalzinho do governo militar, que emenda com o governo do José Sarney, mas reformas de grande porte só começam a acontecer a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso e também no governo do Lula. Então, somente nesses períodos é que a reforma agrária ganha corpo, né? E os movimentos que incentivam esse processo de luta pela reforma agrária, eles se estruturam de uma maneira mais complexa a partir da década de 80, sendo o MST, o Movimento do Sem Terra, o mais importante, até porque congrega e reúne outros movimentos que estavam desarticulados naquele momento. E o Movimento do Sem Terra tem como base de sua estruturação a ocupação desses espaços como uma espécie de arma para fortalecer a necessidade de obrigar o governo a realizar essa reforma agrária. Bom, os momentos de estruturação mais significativos de assentamento de famílias no espaço rural brasileiro vêm justamente a partir do governo de Fernando Henrique. Governos anteriores praticamente não realizaram reforma agrária de grande monta. A partir do governo Fernando Henrique, a gente vê aqui as milhares de famílias assentadas desde 1995 até o final do seu governo entre 2002 e 2003. Tecnicamente, o governo Lula assenta mais famílias, mas também acaba, no final do seu governo de 2001, tendo uma queda significativa, em 2011, perdão. E o governo Dilma não teve um grande sucesso no assentamento de famílias. Foi um processo relativamente pequeno. Então, os momentos mais significativos da nossa reforma agrária vêm justamente de 1995 até basicamente 2011.
foi o momento que a gente teve o maior número de assentamentos. E isso leva, inevitavelmente, a conflitos de terra. Nós temos aqui nesse mapa uma sinalização de conflitos que envolvem mortes. Observe que nessa região do país, que é a região norte, você tem uma concentração muito grande, não esqueçam desse nome. Essa região é chamada de Bico do Papagaio, é o limite norte do estado de Tocantins com Maranhão e Pará. Aí há um conflito muito intenso entre poceiros, que já analisamos o conceito, e grileiros. Muitas pessoas morrem, principalmente os poceiros. Inclusive, houve um fato muito importante, muito destacado pela imprensa, que foi o assassinato de uma freira da Igreja Católica nessa região. Uma freira, inclusive, de origem americana, Dorothy Stein, que foi assassinada por um amando de um poceiro, de um grileiro da região, porque justamente ela trabalhava na Pastoral da Terra junto com alguns poceiros e que atuavam ocupando esses espaços, e ela acabou sendo ameaçada e morta por causa disso. Outra região de bastante conflito fica na região sudeste, o Pontal do Paranapanema, mas o número de mortes é menor. Comparado à região do Bico do Papagaio, acaba sendo muito pequeno. No litoral também a gente encontra alguns conflitos, mas aí você tem, por exemplo, no sul da Bahia, poceiros, grileiros e grupos indígenas também envolvidos nesse conflito. Então, ficar bastante atento a todo esse histórico que a gente destacou da evolução da distribuição de terra no Brasil, para que a gente entenda a necessidade urgente dessa reforma agrária e os conflitos que hoje ocorrem, infelizmente, no nosso país decorrente dessa desigualdade, ok? Então, até a próxima. Ei, gente, beleza? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga. Eu não sei se você já me viu por aqui, mas eu sou colunista semanal da TV Enem. E hoje quero bater um papo com você sobre medo. E vou começar contando uma história que aconteceu comigo, não tem nem 20 dias. Como vocês podem ver, eu estou cercada de área verde, cercada de mato, cercada, enfim, de natureza. E eu tenho pavor de cobra. Eu não consigo ver cobra na televisão. Eu não consigo ouvir falar sobre cobra. Eu tenho um medo real, uma fobia real de cobra. E tem 15 dias que apareceu uma cobra aqui na área externa da casa. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque quero dizer que pessoas sentem medo e que medo é algo normal, é algo natural, é algo do ser humano, mas o que muda é o que você faz quando você está com medo. E aí é o pulo do gato que eu quero conversar com vocês hoje. No meu caso, eu dei uma respirada funda, tentei pensar que eu, embora a cobra estivesse do lado de fora, eu estava em casa, em um lugar seguro, fechado, e tentei ir inspirando e expirando, no meu tempo, no meu ritmo, para tentar, me colocar no meu eixo de novo, tentar me acalmar. Essa é a sugestão que eu dou para vocês quando vocês sentirem medo. O outro ponto é pensar se o medo que vocês sentem é um medo que paralisa vocês, que impede vocês de fazer aquela atividade que vocês estão se propondo, ou se é um medo que vocês sentem e que vocês administram. Tentem perceber que medo é esse que você tem. E em segundo lugar também, tentar um pouco pensar em relação a o que te sustenta, quais são os seus objetivos. E aí já pensando um pouco pelo lado de vocês por acaso terem medo do futuro que esperam vocês, que é um futuro de estudos, um futuro de carreira. Se vocês têm medo em relação a isso, tentem se lembrar o que é que faz você sentar para estudar, o que é que você almeja, o que é que você sonha, e tenta se concentrar nisso, tenta administrar o medo. Se o medo por acaso estiver te atrapalhando, estiver te impedindo de completar uma atividade, de completar uma tarefa, busque ajuda profissional, é muito importante para poder te ajudar a manejar e a passar por cima desse medo. Aprender a lidar com esse medo. Mais uma vez eu repito, medo é algo natural, medo é algo que todo mundo tem. Não é à toa que eu compartilhei a minha história aqui no início, Então, assim, a dica que eu dou hoje, a sugestão, a estratégia é justamente dar uma respirada para tentar se conectar com você mesmo. Um beijo! Olá, galera! Tudo bem? Estamos de volta. Lembra que a gente está estudando o mundo atual, século XX, para entender o século XXI, os dias atuais da nossa história. E a gente hoje vai fazer exercício, tá?
Separei duas questões aqui, uma de verdadeiro e falso, embora a gente saiba que não é modelo do Enem, mas vocês vão ver que bacana que é para poder a gente estudar um pouco sobre a Guerra Fria e uma outra questão, mais estilo Enem mesmo, para poder a gente trabalhar. Vamos nessa então? Primeira questão diz assim: sobre o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, podemos afirmar que são verdadeiras e falsas. No contexto da Guerra Fria, a doutrina Truman pregava o auxílio econômico e militar norte-americano a qualquer país que se visse ameaçado interna ou externamente pelo comunismo. Ô Ricardo, não era só econômico? Não, presta atenção. Era econômico o Plano Marshall e era militar a OTAN. Mas ele está falando da doutrina Truman, que consegue amalgamar as duas coisas. Então é verdadeira a proposição. Que ele está falando da doutrina Truman, o espírito de combate ao comunismo. Proposição verdadeira. Vamos para a próxima. Uma política mais pragmática, com alianças mesmo entre países da OTAN e do Pacto de Varsóvia, era um dos objetivos norte-americanos. Ele está falando lá da Guerra Fria. Não, não é não. É falso. Porque, na verdade, ele está tentando te confundir. Como hoje existem países que antes eram do Pacto de Varsóvia e que fazem parte hoje da chamada OTAN, então eles estão tentando te atrapalhar. A proposição é falsa, bem falsa. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América organizaram o Plano Marshall para a Europa, objetivando recuperar economicamente os países devastados pela guerra. Muito bem. Queria lembrar vocês que o Plano Marshall foi usado para os países europeus, mas que nós temos outros planos econômicos que os americanos desenvolveram. A Aliança para o Progresso, que era um plano econômico e social ao mesmo tempo de ajuda aos países do terceiro mundo, estimulando o que se chama de política da boa vizinhança. O Brasil, inclusive, recebeu ajuda disso, né, nessa época, ajuda norte-americana, medicamentos, livros didáticos e tal, e com o Japão, que foi o Plano Colombo. Essa proposição é bem verdadeira. A divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial expressa a bipolaridade gerada pelo antagonismo leste-oeste. Até aí tá beleza. Mas lembra que você tem que ler sempre a proposição até o fim, hein, cara? Preste atenção. Por outro lado, o uso da tecnologia termonuclear foi colocado distante da possibilidade militar, o que tranquilizou o mundo, afastando a chance de um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Que louco, muito falso. O clima da Guerra Fria era um clima de tensão permanente, de que a qualquer momento o mundo poderia entrar em uma hecatombe. Eu vou falar a verdade, tá? Aqui do alto dos meus 53 anos, nem parece, eu sei, lembra, no máximo, 52 e 11 meses, né? Não tem um cara de 53 ainda, mas no meio dos meus 53 anos, eu, cara, vivi a Guerra Fria, sou filho da Guerra Fria. Eu me lembro que os programas, os jornais, a gente era até meio proibido de assistir, porque era sempre um clima, o mundo vai acabar. A qualquer momento, o holocausto nuclear vai destruir o planeta. E o episódio mais tenso de todos, que foi o episódio dos mísseis soviéticos em Cuba. Esse foi o clima de caos. Todo mundo tinha certeza que o mundo ia acabar ali. Foram dias que o mundo ficou sob a expectativa de uma hecatombe nuclear. Então a proposição é muito falsa. Mas eu queria lembrar que tem uma coisa muito verdadeira nessa proposição, que fala sobre a divisão da Alemanha. Olha aí, ó. A gente falou na aula passada, né? Sobre a divisão do mundo e tal, e que Berlim acabou representando bem isso. Olha aí as imagens da construção do Muro de Berlim. Então eu quero lembrar vocês, a construção do Muro de Berlim no início dos anos 60 é a representação máxima da tensão da Guerra Fria. Enquanto que, por outro lado, a derrubada do Muro de Berlim representa o fim da Guerra Fria. Isso já é um outro papo lá para adiante, que é já, né, entre os anos 80 e os anos 90, aquela transição que representou o fim da bipolarização do mundo e o início da chamada multipolarização. Mas vamos voltar para a proposição? A proposição é falsa, porque diz que não existia tensão nuclear. Existia sim, tá? Então vamos nessa. Com a Segunda Guerra Mundial, fortaleceu-se o bloco das repúblicas populares da Europa do Leste, chamado Leste Europeu, socialista, o que gerou a Guerra Fria entre os Estados Unidos. Aí está com letra minúscula, porque ele está falando de um fenômeno, né, não do fato histórico. Levou uma Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Massa, perfeito. A Guerra Fria foi trazida, olha aí já com letra maiúscula, para o interior do sistema americano com a instalação de mísseis russos em Cuba.
criando uma tensão internacional de grande gravidade. Absolutamente verdadeira essa proposição, completamente verdadeira. Vamos lá. No mundo do pós-guerra, o choque de interesses continua e o mundo permanece dividido, apesar das tentativas feitas para a manutenção da paz. Está falando do pós-guerra? Nesse período, a emancipação da África do Sul realiza-se com um caráter marcadamente revolucionário. Muito falso. Isso é um outro tema de colonização, África, mas eu queria lembrar a vocês que é falso. O processo de independência da África do Sul se deu de forma pacífica. O problema é que veio depois, né? Que foi o apartheid que se estabeleceu, proposição falsa. Vamos lá. O Mercado Comum Europeu, o MCE, tem por objetivo específico promover a integração econômica dos países da Europa Ocidental. Muito bem, eu vou contar essa história para vocês. Isso é um tema que a gente também vai estudar, que são os blocos econômicos, já bem lá no final do curso, né? Globalização, blocos econômicos. Mas eu queria lembrar a vocês uma coisa. Essa proposição é verdadeira porque os países europeus não queriam ficar submetidos, dependentes dos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Eles estabeleceram uma política, além da ajuda do Plano Marshall, uma política que lhes garantisse uma certa independência. Foi assim, moçada, que foram criadas as chamadas organizações supranacionais. Então é a junção do Plano Marshall com essas organizações, o Mercado Comum Europeu, Europa dos Seis, Benelux, que vai redundar na União Europeia, bem depois que ajudaram os países europeus a se recuperarem. Beleza? Ah, vocês conhecem essa música, com certeza. Geração Coca-Cola. Lembrar a vocês que essa é uma música do Legião Urbana, que diz, entre outras coisas, que nós somos submetidos ao domínio cultural dos Estados Unidos. Coca-Cola. E aí a questão foi feita em cima disso daí. Olha que bacana, da letra dessa música. Os versos da canção se referem à influência dos Estados Unidos na sociedade brasileira. Essa referência, aliada aos conhecimentos sobre a evolução histórica norte-americana, a partir da sua emancipação política lá no século XVIII e de sua influência na América Latina ao longo dos 2 últimos séculos até os dias atuais, permite afirmar: o processo de independência das 13 colônias foi pacífico? Não, foi guerra, cara. Já vou botar logo aqui o falsozão aqui. A guerra de independência dos Estados Unidos, por contar com o apoio da metrópole, interessado em adquirir novos mercados para os produtos industrializados, entre a burguesia em ascensão e a população de ex-escravos, libertados pelo novo governo. Totalmente errado. Lembrar que a abolição da escravatura nos Estados Unidos só vai acontecer muito depois, o que é uma incoerência, né? Que se cria um país democrático, mas que mantém a escravidão. O Plano Marshall, aplicado pelos Estados Unidos e os países da América Latina, não vou nem ler o resto, tá? É falso, foi a Europa, cara. Para a América Latina foi a Aliança para o Progresso. Vamos nessa. O macartismo, estão lembrados? A perseguição aos comunistas, aquele clima, caça às bruxas, promoveu o êxodo em massa de intelectuais e artistas para países da América Latina. Não, para a Europa. Tem um filme muito bacana chamado Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que fala sobre essa migração de intelectuais americanos para a Europa e particularmente para a França, Paris, que se tornaram disseminadores da cultura norte-americana na América Central e do Sul, muito falsa. A 4 diz assim, o governo de John Kennedy instituiu o programa Aliança para o Progresso, que através de investimentos e doações pretendeu evitar a expansão de movimentos revolucionários defensores da ideologia socialista, como aconteceu em Cuba. Muito verdadeira. E lembrar que muita gente alega que esse foi um dos motivos do assassinato do John Kennedy. Uma das cenas mais dramáticas da história recente do mundo. Ele foi morto em Dallas, né? Assassinado. E até hoje há uma teorias da conspiração, de que ele teria sido morto por setores ligados ao próprio governo americano. Eu não vou botar o vídeo, é uma cena meio chocante. Para quem se sentir preparado, dá uma pesquisada, dá uma olhadinha depois, que é a cena da hora que ele recebe, ele é alvejado no peito, depois na cabeça, uma cena bem dolorosa, né? Como a gente
tem que evitar certas coisas que provoquem gatilhos, que despertem sensações desagradáveis. Mas a morte do Kennedy foi um momento muito chocante da história no início dos anos 60. O apoio do governo norte-americano ao movimento sandinista era um movimento de tendência marxista, não pode ter sido apoiado pelos Estados Unidos. Ocorrido na década de 60 do século XX, reprimiu a ascensão ao poder dos guerrilheiros falsos, até porque o movimento sandinista ele acabou, né, chegando ao poder e depois foi derrubado com apoio financeiro dos Estados Unidos, ok? Massa, cara. Fechamos aqui 2 questões. Foi legal, né? E aí a gente volta na próxima para falar sobre os eventos da Guerra Fria, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, né? Retomar um pouquinho de Revolução Cubana, entender o que aconteceu nesse clima desses quase 40 anos de muita tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Paz para vocês. A gente se vê na próxima. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Freitas, Dedé, seu professor de Biologia, e vim aqui hoje falar a respeito dos ciclos biogeoquímicos, que é um tema que faz parte da ecologia, né? Na realidade, a ecologia como um todo é o tema, né, a área da biologia mais cobrada no Enem. Né? Em todas as edições do Enem, aproximadamente 40% a 42% de todas as questões de biologia estão relacionadas à ecologia. Então é uma área bastante importante, uma área que a gente precisa dar aquele carinho e chamar bastante sua atenção para alguns fatos, tá? Então essa responsabilidade caiu nas minhas mãos e eu espero que vocês gostem, tá? O nosso planeta Terra, ele foi formado há bilhões de anos e desde o desenvolvimento das primeiras formas de vida, esse planeta ele vem sendo transformado, né, a partir, por exemplo, do metabolismo energético, da liberação de gás carbônico, depois da liberação de oxigênio, né? Então, a partir de um determinado momento, o nosso planeta passou a ter uma espécie de dinâmica, né? Uma espécie de processo, um conjunto de mecanismos que proporcionavam o quê? A movimentação da matéria, a movimentação dos elementos químicos, né? E a interação dos seres vivos, desde aquela época até hoje, é fundamental para a manutenção do mesmo. Né? Os seres produtores e os seres decompositores fazendo um papel de sustentação incrível, né? Os produtores realizando quimiossíntese, fotossíntese, produzindo a matéria, disponibilizando essa matéria através das cadeias alimentares e teias alimentares, e os decompositores promovendo a reciclagem da matéria. Ou seja, a matéria ela é disponibilizada no ecossistema através da atividade fotossintética e os decompositores, ao reciclarem a matéria, disponibilizam nutrientes novamente no solo. Esses elementos eles voltam para o solo. Então é fundamental a integração entre os fatores biótico e abiótico dos ecossistemas. Tá? O nosso planeta, segundo James Lovelock, na sua famosa teoria de Gaia, o nosso planeta é um grande organismo dotado da capacidade de se autorregular. O nosso planeta ele tem condições de se recuperar. Só que o tempo do nosso planeta, o tempo da natureza, é um tempo diferente do tempo do homem. Né? O homem é muito imediatista e, ao mesmo tempo, nós impactamos demais. Então, nós, de certa forma, alteramos esse equilíbrio tênue que a vida proporciona a todos nós. Né? Nós somos aquela espécie que danifica, que modifica a paisagem e que atrapalha muitos ciclos, né? E atrapalha, obviamente, a vida dos demais seres vivos. Então, entrando especificamente nos ciclos biogeoquímicos, vocês vão perceber que há uma integração, uma intimidade entre eles. Né? O ciclo do carbono, por exemplo, é um ciclo importantíssimo. Por quê? Porque nós, quando metabolizamos, quando nós respiramos, né, nós capturamos o oxigênio e nós liberamos, como produto da nossa atividade metabólica dentro das células, o gás carbônico. Né? Então, os seres heterotróficos e também os seres autotróficos, como plantas, respiramos. E nessa respiração nós absorvemos O2 e liberamos o CO2. Então, o CO2 ele faz parte da nossa atmosfera. Uma fração ínfima, mas uma fração
que permite, por exemplo, a formação de uma bolsa, né, uma grande bolsa, um meio opaco, né, que permitiu ao longo do tempo o desenvolvimento de um efeito estufa. Então, o gás carbônico, mesmo que seja considerado um gás de efeito estufa, ele é essencial. Por quê? Porque ele entra em todas as substâncias orgânicas. E estas substâncias orgânicas, elas são fruto do quê? Fruto exatamente da atividade do metabolismo dos seres autotróficos, né? Eles produzem a matéria e disponibilizam. Então nós vamos ter o quê? O gás carbônico sendo liberado na atmosfera e os seres autotróficos capturando esse CO2, né? E construindo matéria orgânica como carboidratos, né, e outras substâncias diversas. Esses carboidratos eles são consumidos pelos seres heterotróficos que, ao metabolizarem, né, liberam novamente o CO2. Então, o CO2 ele passeia na natureza basicamente pelo processo fotossintético, pelo processo de respiração. A fotossíntese serve para quê? Para capturar, né, para sequestrar o gás carbônico, enquanto que a respiração, né, ao oxidar substâncias orgânicas como a glicose, liberamos o CO2, liberamos o gás carbônico. Então, o ciclo recomeça, mas não apenas dessa maneira. Nós podemos participar ainda mais desse ciclo através de diversas atividades, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Nós disponibilizamos na atmosfera toneladas e toneladas de gás carbônico anualmente, promovendo queimadas e também promovendo a combustão, né, de gasolina, de óleo diesel, de carvão, né? Esses materiais que foram fossilizados ao longo do tempo estão sendo liberados, né, indiscriminadamente na atmosfera através de mecanismos de quê? De queima, de combustíveis. Então nós queimamos a gasolina, nós queimamos o óleo diesel, nós queimamos florestas, nós queimamos o carvão e esse material, ao ser queimado, libera grandes quantidades de gás carbônico, que vão comprometer exatamente a dinâmica do equilíbrio climático, não é? Então a gente vai ter a amplificação do aquecimento global, do efeito estufa, e isso prejudica demais a dinâmica da vida, tá certo? Esse gás carbônico, que deveria ficar estocado, guardado na natureza, ele é liberado e nós vamos ter uma série de impactos ambientais decorrentes disso, tá certo? Então veja, nós, seres heterotróficos e também os seres autotróficos, liberamos o CO2, as plantas e os outros seres autotróficos, como algas, por exemplo, capturam esse CO2, produzem a matéria e disponibilizam. Então, as plantas são verdadeiros sequestradores de carbono. E eu estou falando bastante do carbono exatamente porque uma das questões primordiais hoje na nossa sociedade é a energia. É o que movimenta a nossa economia, o que movimenta a nossa indústria, é o gás, né? São os combustíveis fósseis, via de regra, tá? Mas aí a gente vê também o oxigênio participando. O oxigênio está presente no gás carbônico, está presente na molécula de água e também está presente na forma livre, na forma que nós consumimos. Então as plantas, ao se utilizarem do gás carbônico, né, ao promoverem o sequestro do carbono, ela vai precisar de hidrogênios. E ela faz isso utilizando o quê? Utilizando a água, né? Então, a primeira etapa da fotossíntese, a fotólise da água, consiste na quebra da molécula de água e a liberação do O2. Então, esse O2 é liberado da planta e das algas, vai para a atmosfera, né? Vira o grande reservatório desse gás, que é consumido por todos nós, seres aeróbicos, né? Nós consumimos o oxigênio, oxidamos, né, novamente substâncias orgânicas, liberamos CO2. Então o ciclo recomeça. Observe como o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, eles estão intimamente ligados. Afora isso, a grande quantidade de material no nosso planeta, disponibilizado na forma de água, também vai ter um ciclo fantástico, um ciclo hidrológico, né? A evaporação natural de lagos, mares, rios, lençóis freáticos. Associado a isso, a evaporação, a nossa sudorese, a excreção, a eliminação de urina e também a evapotranspiração dos vegetais. Tudo isso favorece a liberação de vapor de água para a atmosfera
que se condensa, se precipita na forma de chuva, principalmente, mas também de neve e também de granizo. Então observe como os ciclos, né, eles se interligam, eles se cruzam. E a gente tem no nosso planeta uma grande regulação desse mecanismo, né? O nosso planeta, ele é basicamente homeostático. Ele se autorregula. Gaia precisa da nossa ajuda, né? Então se ligue que o ciclo da água ele pode acontecer no pequeno ciclo, natureza, ou seja, a atmosfera, chuvas, né? Águas, mares, lençóis freáticos e novamente a evaporação natural. E a grande, né, o grande ciclo hidrológico é quando a água cai na forma de chuva, é consumida pelos seres vivos e volta na forma de suor, na forma de vapor, na forma de urina. Tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e bom Enem. Beijo do Dedé. Enenzeiro, Enenzeira, tudo bem com você? A gente tá juntinho aqui de novo para falar de uma coisa muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre compreensão. Quando eu trago para você a palavra compreensão, eu não quero dizer só a respeito, eu não quero falar só a respeito daquela coisa que você já ouviu todo mundo falar, que você tem que compreender corretamente os enunciados, os exercícios do Enem. Não, isso aí você já sabe. Eu vim trazer para você uma outra contribuição. Eu quero que você comece a pensar a respeito da compreensão pessoal. Você se compreende? Você já compreendeu quem é você, do que você precisa, quais são as suas necessidades básicas? Você precisa compreender isso. Quando você conseguir fazer um mapa de tudo isso, vai ficar tudo muito mais fácil. Até compreender aquele exercício do Enem vai ser muito mais tranquilo. Igual, vamos usar os exercícios do Enem, os enunciados, como metáfora. Para você entender bem um enunciado, você já deve ter ouvido que é bacana você pegar esse enunciado e grifar a palavrinha-chave, não é verdade? Se você fosse um enunciado, para você ser melhor compreendido, qual seria a sua palavra-chave, a sua palavra de destaque, aquela palavra que melhor serviria para que as pessoas e você mesmo compreendessem quem é você? Vamos pensar sobre isso, gente? A compreensão é muito importante. Compreender quem a gente é, o que a gente tem feito para a gente construir quem a gente é fundamental. Fazer uma compreensão correta de quem a gente é faz com que a gente não queira ficar imitando modelos que estão por aí, faz com que a gente não queira ser igual um monte de gente que está por aí e que, na verdade, nem tem os mesmos sonhos que a gente. Não é isso? Então, vamos compreender quem somos, onde estamos, onde queremos chegar e quais são os passos que precisamos dar. Conto com você para compreender quem você é. Quem é essa pessoa aí que você está vendo na frente do seu espelho? Enenzeiro, Enenzeira, vem comigo que a gente tem uma jornada linda pela frente. Até mais. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Israel Adrião, sou professor de redação e estou aqui na TV Enem, esse projeto fantástico, para atender às demandas de vocês, né? Então estamos aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos diferenciar fato e opinião. Qual a diferença, né? Eu quero fazer essa pergunta para você. Qual a diferença entre fato e opinião, né? Fato é algo que aconteceu. Então as referências, as fontes são dia, hora, local, ano, né? Então fato é um dado histórico. A opinião é o que eu acho, é o que eu penso, eu acredito sobre. Inclusive essa opinião é a sua tese, né? Quando você coloca na sua redação, quando você apresenta na sua introdução a sua tese, você está dando uma opinião sobre algo. E é interessante porque hoje nós vivemos, né, numa sociedade em que há muitos achismos, né? Hoje todo mundo acha.
E as redes sociais alimentam muito isso. Então nós temos Instagram, nós temos WhatsApp, nós temos Twitter. Então o dia todo as pessoas estão sempre opinando, dizendo o que elas acham umas sobre as outras, dizendo o que elas acham, o que elas acreditam, o que elas pensam sobre um filme, sobre uma música, né? Sobre uma situação do dia a dia. Então não são opiniões demais. As mulheres, por exemplo, ao longo da história, já sofreram tanto por causa das opiniões machistas. Então uma pessoa machista, ela tem uma opinião machista, tá? Mas fatos não, fatos são acontecimentos. E para dar exemplo de fatos concretos, a melhor coisa é um livro de história. Então eu trouxe aqui esse livro de história, tá certo? E é desse livro de história, Uma Breve História do Brasil, da Melri Del Priore e do Renato Venâncio, que eu escolhi alguns fatos. Vocês entenderam o que é fato? Fato é aquilo que a gente pode comprovar, que a gente pode provar para a pessoa, né? Diferente de opinião, tá certo? A opinião tem a ver com o universo, com a cultura individual e a cultura coletiva de um determinado grupo, não é verdade? Então deixa eu ler aqui para vocês alguns fatos. A última fase colonial do Brasil. As últimas décadas do século XVIII foram marcadas por acontecimentos internacionais com reflexo no Brasil. Vou repetir. As últimas décadas do século XVIII foram marcadas por acontecimentos internacionais com reflexos no Brasil. Então isso é um fato. Em 1776, então observe, século XVIII, é uma referência. O ano 1776 é outra referência. As 13 colônias romperam o domínio inglês, aprovando a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A Inglaterra, por sua vez, desde meados do século XVIII, envolvida no processo de Revolução Industrial, após sérios conflitos, acatou a independência e acelerou a luta contra o tráfico de escravos, abolindo-o pioneiramente em 1807. Então observe que nessa minha leitura eu falei sobre fatos, acontecimentos que ocorreram em determinado século, em determinada data. São fatos, não são opiniões. Mas eu posso dar a minha opinião sobre esses fatos. Eu posso dizer o que eu acho. Eu posso apresentar uma tese. Eu posso apresentar várias teses sobre esses fatos que marcaram a história do Brasil e a história do mundo. Quando eu recolho esses fatos, quando eu domino esses fatos, quando eu faço com que esses fatos façam parte da minha vida, do meu conhecimento, da construção do meu conhecimento, isso recebe o nome, é o repertório. Então todo fato vindo da história, do dia a dia, fatos atuais, coisas que aconteceram, que estão acontecendo agora, como por exemplo a pandemia, a questão do coronavírus, o auxílio emergencial, né? Tudo que está acontecendo na área política, na área da saúde, na área da justiça, na área da educação, são fatos. Então os fatos são acontecimentos que aconteceram no passado, portanto fazem parte da história, e coisas que acontecem hoje, nesse momento, fazendo parte da imprensa, aquilo que está na imprensa, que está nos jornais, nas revistas, na televisão, nas redes sociais. Então o tempo inteiro, meus queridos, o tempo inteiro nós somos bombardeados com notícias que vêm da Bahia, que vem de Salvador, que vem do Nordeste, do Brasil, da Europa, Estados Unidos, do mundo inteiro. E aí envolvem pessoas, locais, datas. Aí vem história, geografia, não é? Mas quando eu pego um livro de história e leio alguns fatos que aconteceram no passado, isso é história. Então, diz agora para vocês, tanto a história, todos os fatos que aconteceram no passado, que fazem parte da história da humanidade, fazem parte da história do Brasil, que está no livro, é repertório sociocultural. E as notícias, os fatos que acontecem hoje, nesse exato momento que eu estou aqui conversando com vocês, também vão fazer parte do repertório
sociocultural de vocês. E se esses fatos, tanto do passado, do presente, vocês colocam referências, fontes, como datas, locais, nomes, esse repertório sociocultural passa a ser legitimado. E aí vocês podem usar nas redações de vocês, contanto que vocês usem de maneira produtiva. E eu posso dar minha opinião sobre esses fatos do passado, esses fatos do presente, dizer o que eu acho, o que eu penso, como homem, como brasileiro, como professor, como estudante, como mulher, como empresária, como atleta. Porque quando nós estamos dando a nossa opinião, estamos dando através do nosso ponto de vista, da nossa cultura, da nossa maneira de ver o homem, né? De ver o mundo, de ver o Brasil, né? Aí eu pergunto a vocês, será que uma pessoa, tá certo? Um humanista tem o mesmo ponto de vista, vai dar uma opinião sobre um fato da mesma forma que uma pessoa materialista? Acredito que não, né? A opinião de um conservador, de um liberal, a opinião de uma mulher, de um homem, de uma criança, de um jovem, de um adulto, né? São opiniões diferentes. E aí eu lembro muito do professor Milton Santos, que ele dizia: é impossível você olhar o mundo e dar opinião sem o olhar da cultura, né? Sem a sua perspectiva, sem levar em consideração o seu lugar de fala, né? Deixa eu pegar aqui mais um fato para vocês, para a gente encerrar essa nossa aula diferenciando fato de opinião. Uma questão que sempre intrigou os historiadores foi a de saber os principais motivos que levaram à libertação dos escravos em 1988. Né? Então a libertação dos escravos em 1988 é um fato. A Lei Áurea teria sido obra de cativos revoltados, resultado do radicalismo abolicionista, ou ao contrário, decorreu de uma política reformista implementada pelos dirigentes do Império, ou seja, aquilo que motivou as causas da abolição. Quais seriam essas causas? Essas três ou outras causas? Aí vai depender da opinião de cada pessoa que olhar esse fato histórico. Mas o fato aconteceu. A libertação dos escravos através da Lei Áurea em 1888. Isso é fato. Tudo bem? Espero que tenha atendido, espero que vocês tenham entendido, tá certo? A diferença, e joguem duro nessa redação. Rumo ao 1000. Tá bom? TV Enem com vocês por muito tempo. Tchau. Até a próxima. E aí, cara? E aí, garota? Criaram mais base, mais referência, aprenderam mais? É para isso que a gente está aqui. tvenem.com.br é a nossa plataforma. Não deixe de se inscrever, se cadastrar e acompanhar as aulas na TV aberta, na TV a cabo, nas plataformas de vídeo. Tá lá o canal Escritório do Pensamento no YouTube. E claro, agora estamos no Instagram, @TVEnem. Vamos nessa. Paz e muita luz para você.